Fala, meus queridos! Como é que vocês estão? Vocês estão bom? Estão bem? Estão tranquilos? Estão animados para mais essa mini aula? Mini aula de hoje você vai aprender, para você aí que é professor, para você que trabalha aí como intérprete ou está começando aí a aprender língua de sinais para aplicar dentro de sala de aula. Na mini aula de hoje, temazinho, anota se você quiser, Libras na sala de aula, parte 1. Vamos ter duas partezinhas, meu povo. Bom, na aula de hoje a gente vai aprender um pouquinho sobre como que a língua de sinais ela pode ser usada dentro de sala de aula, tá? Como que você pode ajudar os seus alunos surdos a aprender mais sobre Libras, a poder, sei lá, desenvolver mais aí dentro da sala de aula. E é claro, né? Em contrapartida também, os alunos ouvintes, tá? Você pode também interagir com eles e ajudar eles também a aprender a língua de sinais, beleza? Mas antes de começar o conteúdo mesmo da nossa mini aula, eu quero dar aqui 5 dicasinhas do benefício de você usar Libras dentro de sala de aula, tá? Então, primeiro, você vai ter uma comunicação mais eficaz com aquele aluno surdo. Não vai ficar só do o que eu falo com ele, gente, que eu não sei. Não. Você vai ter uma comunicação mais eficaz, você vai conseguir interagir melhor, você vai conseguir ter um feedback melhor com ele. Segundo, uma melhor compreensão daquele aluno, das dificuldades, das dúvidas, da melhora, do que ele quer passar para você, das informações que ele também tem a contribuir dentro de sala de aula, tá? Seja criança, jovem, tá bom? Beleza? Terceiro, você vai estar aplicando a inclusão social da maneira correta, que não é só pegar um aluno e enfiar dentro da sala de aula e beleza, tá ali, ele que se vira. Não, você vai aplicar a inclusão da maneira correta. Você vai dar uma assistência, você vai dar uma atenção, você vai ajudar com que aquele aluno surdo seja alguém lá no futuro, que ele evolua no seu aprendizado. Então isso é muito importante, que é o objetivo mesmo da inclusão social. Quarto, o desenvolvimento da linguagem. Você vai colocar aquele aluno e fazer com que ele entenda que a Libras é o idioma dele, que ele precisa desenvolver esse idioma também. É realidade no nosso Brasil que tem muito aluno que entra dentro de sala de aula e alguns são muito defasados na Libras. Muito pelo histórico, muito pela dificuldade de acesso, muito pela família que talvez não tenha uma informação boa para poder passar, não tem um conhecimento do que é a Libras. Então isso acontece com uma certa frequência em muitos lugares do nosso país, tá? Então isso já ajuda muito no desenvolvimento da linguagem se você já começa aí a aplicar Libras dentro de sala de aula. E quinto e não menos importante, enriquecimento cultural, porque você vai sempre colocar algumas coisas da cultura surda, o que vai ajudar no enriquecimento cultural, não só para aquele aluno surdo, né, de propriedade para ele, mas também para os outros alunos ouvintes dentro de sala de aula. Muito bem, mas sem mais delongas, vamos para a aula mesmo, né? Como usar a Libras dentro de sala de aula? Como que você, professor aí, que está com um aluno surdo e está nesse desespero de meu Deus, o que eu faço? Estou com esse aluno, eu não sei mais o que fazer. Calma, vamos lá, tá? Primeira coisa, você tem que aprender alguns sinais básicos dentro de sala de aula para você conseguir interagir com esse aluno logo de início, tá? Chegou o aluno lá, você precisa ter alguns sinais basicão ali para conversar com ele. Então, primeira coisa, é falar pelo menos oi pro aluno, né? Para ele não se sentir meio que ignorado. Você falar com todos os outros alunos e com ele que vai fazer assim. Não, vamos fazer um oi bonitinho, tá? Então, o izinho aqui, ó, esse movimento. Oi, ou roda, ou balança, tanto faz, tá? Oi, beleza? Próximo aí você pode agradecer. Por exemplo, ele terminou a atividade, você fala obrigado. Como é que eu faço obrigado? Mãozinha na testa aqui e joga pra fora. Obrigado. Ele buscou alguma coisa pra você. Você pediu pra apagar o quadro. Obrigado. Então, agradece esse surdo, tá? Vai cumprimentar ele. Sei lá, chegou na sala de aula. Você vai trabalhar de quê? De manhã? De tarde? De noite? Como que é? Então, você tem que saber dar um bom dia, boa tarde, boa noite pra esse surdo, né? Então, vamos lá. Bom dia. Bom dia. Repetindo. Bom dia, tá? Pode dar pausa e anotar aí se você quiser, tá bom? Boa tarde. Boa tarde. Boa tarde, tá? Boa noite. Boa noite. Boa noite, beleza? Se você quer perguntar se o aluno tá bem, por exemplo, você quer falar, oi, tudo bem? Então você vai fazer, bom e o joinha no final. Bom e o joinha no final, tá? Isso aqui é o mesmo que tudo bem. Tudo bem, tudo bem. Beleza? Lembrando que você tem que abrir, não é assim não e deixar fechar não. Tem que abrir os dedinhos no final. Bom e o joinha, tá?
Muito bem, você pode usar alguns outros sinais, mas eu vou deixar isso para nossa próxima aula, tá bom? Outra coisa que você pode usar também dentro de sala de aula, recursos visuais. Às vezes a gente está muito mal acostumado dentro de sala de aula de só falar, mas o surdo ele é visual. Quando ele vê alguma coisa, ele grava aquilo, ele vai levar aquilo para a vida. Então, se você puder incrementar com recursos visuais a sua aula, isso é de suma importância. Isso vai fazer uma diferença imensa para aquele aluno. Às vezes, no início, você não sabe muitos sinais, né, para você estar passando ali da melhor forma. E às vezes você meio que joga a responsabilidade no intérprete, se tem intérprete na sua escola, na sua turma, né? Que não é todo mundo que tem. Mas às vezes, se você tiver, você joga ali a responsabilidade por intérprete. Não faça isso, tenta você também, você que é o regente. Então tenta aí na sua, sei lá, no seu planejamento, colocar recursos visuais para que o surdo consiga ver e falar, é disso que ele está falando, isso ajuda muito, tá? Então você pode usar imagens, vídeos para poder complementar aí as suas explicações das suas matérias que você for utilizar, tá? Outra coisa, você tem que ser paciente com aquele aluno surdo. Por que paciente com aquele aluno surdo? Porque o ritmo e compreensão que ele tem dentro de sala de aula vai ser diferente do aluno ouvinte, tá? Então vai ter momentos que o aluno ouvinte vai estar mais avançado que ele. Vai ter momentos que ele parece que vai ter mais facilidade para algumas coisas do que com o aluno ouvinte. Mas geralmente, para a sua grande maioria, o aluno ouvinte sempre vai estar um pouquinho mais avançado que ele. Isso é normal, tá? Não precisa achar que você que não está ensinando direito, não está explicando direito, ele que não está entendendo. Não, é normal. Ele vai ter um delayzinho, digamos assim, um atrasozinho. Então seja paciente, não queira exigir que ele sempre esteja no mesmo patamar que o ouvinte, que ele não vai estar. Até porque são duas culturas diferentes, dois idiomas diferentes, duas pessoas diferentes, tá? Então tem que ter uma paciência na hora que você está lecionando, caso tenha um aluno surdo na sua classe, ok? Outra dicasinha muito importante para você usar Libras dentro de sala de aula é incentivar a participação desse aluno. Então, quando você, sei lá, vai escrever uma coisa no quadro, vai perguntar, vai fazer uma dinâmica, não foca só no ouvinte. Mas eu não sei Libras. Tenta, se esforce. Tenta agregar aquele aluno também ali no grupo, na roda ali de conversa, de atividade, de jogos, seja lá o que você for fazer, ali, de dinâmica, né, dentro da sala de aula. Mas tenta agregar aquele aluno, tenta colocar ele no meio, tenta envolver ele para ele perceber que por mais que você não consiga se comunicar a princípio ali com ele, mas ele é importante para você nem na sala de aula. Ele precisa perceber que você coloca ele também como uma pessoa importante, também como igual, né? Porque igual ninguém é, cada um é diferente, até nós ouvintes somos diferentes um do outro. Mas ele tem que perceber que você trata ele da mesma forma que os outros. Isso vai ser muito importante para o aprendizado dele e vai facilitar também a sua comunicação com ele ao longo do tempo, quando você estiver aprendendo a língua de sinais, tá? Adapte os seus materiais, isso é muito importante para você que quer agregar a língua de sinais dentro de sala de aula, tá? Para você que quer colocar Libras na sala de aula. Você vai ter que adaptar os seus materiais. Então, muita coisa de que você vai ensinar o aluno surdo, o aluno ouvinte, vai ser diferente do que você vai ter que dar ali para o aluno surdo e vice-versa. Às vezes o material que você vai ter ali em português para aquele aluno surdo, para a língua de sinais ali para o surdo, você vai ter que adaptar. Você vai ter que fazer um material diferente. Mas não tem, eu procurei. Você talvez tenha que criar o próprio material. É difícil? É trabalhoso? Sim, é. Mas é algo necessário para aquele aluno, para você ter um feedback dele. Ou vice-versa. Às vezes você vai ter um material muito bom para ele, que não vai ter talvez para o português, né? Então você talvez vai ter que dar uma adaptada ali para os outros alunos talvez poderem também estar acompanhando. Então adapte o material de ensino, adapte as atividades, as provas, tá? Principalmente em matéria de português, adapte as provas, é muito importante, tá bom? E é claro, por último, buscar informação sobre língua de sinais. Pesquise, se informe, aqui nas redes sociais, no próprio YouTube tem muita coisa interessante, nos meus vídeos aqui no meu canal tem muita coisa interessante que serve para você aí também. Então pesquise, se informe, tá? Você pode procurar dicionários online também. Você pode pegar material didático de Libras e usar. Como assim material didático de Libras? Eu tenho até alguns aqui, ó. Deixa eu pegar aqui para você. Cadê? Aqui, ó. Eu no meio da aula aqui, ó. Material didático aqui, ó, de Libras. Tabuada, ó. Tem os numerais aqui, ó.
Ele vê os numerais em libras. Isso aqui é material de libras, gente, material de libras. Então dá para você usar esse material, tá? E você consegue achar ele na internet, você consegue achar em sites para você dar uma olhadinha. Então, ó, é super interessante e vale muito a pena. Beleza? Separei aqui 3 coisinhas importantes que eu preciso falar para você, tá? Que vai ter um aluno surdo dentro da sua sala, tá bom? Para você que é professor aí, tá? Primeiro, a Libras, ela é o idioma natural do surdo, tá? Então não inventa de falar pro surdo e colocar na cabeça lá que o português é a língua 1 dele, que não é. O surdo, português é a língua 2. A língua 1 é a Libras, tá? É a língua materna dele, a língua natural para ele ali, tá bom? Segunda coisa é que a utilização da Libras dentro de sala de aula é um direito dele. Então não tira esse direito, não tira isso dele, não priva ele do direito dele desde novo para você aí que é séries iniciais e começa com os alunos das séries iniciais, tá? Então não priva o direito dele. E terceiro, gente, inclusão exige adaptação e compromisso, tá? De toda unidade escolar, tá bom? Ah, mas eu não tenho apoio, não tenho feedback, então começa dentro ali do seu ambiente, da sua sala, tá? Faz você um bom trabalho, que eu tenho certeza que lá na frente aquele surdo vai te agradecer e muito, ok? Lembrando que na nossa próxima mini aula, parte 2 aí de Libras Sala de Aula, você vai aprender sinais específicos na sala de aula, tem bastante sinais que você vai aprender, tá? E atividades que você pode usar dentro de sala de aula, isso aí na parte 2. Então, fique esperando que tem muita coisa legal na parte 2 que você vai aprender. Ó, um beijo, tá? Fica com Deus. Se você não me segue aí, se inscreve no meu canal, compartilha isso com todo mundo que precisa aprender, que é professor, que leciona, que tem aluno surdo dentro de sala de aula. Beleza? Um grande abraço e te espero na nossa próxima mini aula, que vai ser parte 2.